E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lucas, do canal Vida Sobre a Palavra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês os principais ensinamentos que eu extraí do livro Cultura de Oração. Esse livro aqui, do autor Michel Duque Estrada. Esse livro ele fala da oração de uma forma diferente, né, de todos os livros que eu já li. Porque ele não fala sobre a oração no que diz respeito ao conceito do que é oração, ou dar informações, dicas ali de como desenvolver uma vida de oração, como orar, embora tudo isso seja muito importante para nós, né? Mas ele fala da oração enquanto um estilo de vida, um hábito, uma cultura, não só da igreja, mas como também nossa, individualmente, nós somos a igreja, né? Ele fala sobre como que o Espírito Santo ele tem levado a igreja a um movimento de oração ininterrupto, né? E como que o Espírito Santo tem levado a igreja a se transformar na casa de oração mencionada por Jesus lá em Marcos 11, né? Nesse episódio, em Marcos 11, versículos 17, aí ele fala sobre como que Jesus se indignou quando ele entrou no templo e viu ali as pessoas fazendo sacrifícios religiosos, né? Rituais, cumprindo os rituais, mas sem nenhum fruto. Estavam fazendo aquilo ali, mas de uma forma que Deus não recebia, que não agradava a Deus, né? E ao final, né, ele expulsou os mercadores e, enfim, ele organizou a casa, digamos assim, e ele falou: a casa de meu pai será chamada casa de oração, né? E um pouquinho antes disso, Jesus também viu uma figueira e também fica indignado, porque ele viu que aquela árvore não tinha frutos. E ele também compara essas duas situações, esses dois episódios da vida de Jesus, com a nossa vida hoje como igreja, que Deus quer que a gente seja essa casa de oração mencionada por Jesus, mas uma casa de oração que dê frutos, né, que apresente frutos diante de Deus, né? E para que isso aconteça, para que a gente seja essa casa de oração, a gente precisa ter clareza na nossa identidade principal, nossa identidade primária. Essa identidade nossa como igreja está ligada diretamente à intimidade com Deus, né? Ser uma casa de oração significa ser um lugar de diálogo com Deus, né? Porque orar significa falar com Deus e ouvir Deus, né? Falar com Deus e transmitir, comunicar aquilo que está no coração de Deus. E isso é importante que a gente entenda, né? O que para Deus enxerga a oração dessa forma, né? E a gente precisa buscar a revelação de Deus sobre esse assunto. Tudo que a gente faz na nossa vida secular, né, é a nossa segunda ocupação, é a nossa segunda identidade. A nossa identidade primária é gastar a nossa vida, gastar o nosso tempo orando e ministrando a Deus, né? Se relacionando com Deus. Foi para isso que Ele nos criou, né? Então, o livro ele fala da nossa identidade como filhos, principalmente ali como filhos de Deus, né? A gente, quando recebe Jesus na nossa vida, a gente recebe o espírito de adoção, né? Então a gente precisa entender que Jesus nos revelou quem Deus é como Pai, né? Ele revelou, quando Jesus ensinou a gente a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. A primeira palavra que saiu da boca dele foi justamente Pai, que é o que Deus é para nós. A nossa primeira identidade é como filhos de Deus, né? E isso foi o que escandalizou os religiosos da época, porque eles achavam que o relacionamento com Deus era baseado na lei e na interpretação que eles mesmos tinham dessa lei, que é a lei de Moisés, né? Sendo que, para escândalo deles, dos religiosos, Jesus ele nos ensinou que Deus ele é o nosso Pai. E o relacionamento com Deus não se baseia em performance, também não se baseia em legalismo ou religiosidade, né? Se baseia de fato no amor de Deus por nós em primeiro lugar, na obra de Jesus lá na cruz e na nossa recepção, na nossa aceitação dessa identidade como filhos. O livro ensina que a nossa identidade se resume em 3 características. Nós somos filhos de Deus, povo sacerdotal e somos noiva de Cristo. Com relação à nossa identidade como filhos, ele ensina que Jesus ele nos falou várias vezes, né, não só através da oração do Pai Nosso, Jesus nos comunicou que Deus é o nosso Pai, de forma didática, usando várias parábolas também, né? Então ele ensinou que Deus é um Pai de amor, que Ele nos ama muito mais do que um pai comum ama o seu filho. Por melhor que esse pai possa ser, não se compara com o amor de Deus por nós, né? Ele nos ensinou que quando a gente erra, Deus não olha pra gente e fala: tá vendo? Eu te avisei. Como a gente às vezes já ouviu dos nossos pais, ou a gente acaba falando para os nossos filhos também, né? Deus ele é ao contrário, ele olha para nós com amor e com compaixão, nos esperando de volta, né? E desejando ardentemente o nosso arrependimento. Com relação
a nossa identidade como povo sacerdotal, a gente precisa entender que essa vocação para sermos sacerdotes tem início na nossa vida íntima com Deus, né? Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos pedras vivas. E se a gente falha nesse sacerdócio individual, com certeza o coletivo, a vida da igreja como povo sacerdotal vai ficar comprometida também, né? Quando a gente ora, a gente precisa entender que a gente tem que buscar a revelação de Deus sobre aquilo que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, de que não é só Jesus que está sentado à destra de Deus, nós também estamos ali como igreja. Espiritualmente falando, nós estamos assentados à destra de Deus. Isso significa que quando a gente não ora da terra para o céu, a gente ora com autoridade do céu para a terra. É por isso que como sacerdotes, a gente pode e deve clamar: venha o teu reino, porque nós temos autoridade para isso. Essa autoridade foi nos dada lá na cruz, através do sangue dele derramado. E não existe reino sem sacerdote. Então a gente precisa gastar tempo nas Escrituras orando e pedindo a Deus revelação sobre essa verdade, sobre esse assunto, porque entender isso, entender essa autoridade, esse posicionamento que a gente deve ter diante de Deus, vai mudar para sempre a nossa vida íntima com Deus, a nossa vida de oração e, consequentemente, vai mudar tudo aqui nessa terra, né? Então, quando a gente for orar, é fundamental que a gente se posicione diante de Deus com esse entendimento, porque a oração é um chamado para agir em parceria com Deus, para orar segundo o coração de Deus, para se unir ao coração dele e trazer essa realidade para onde a gente estiver. Com relação à nossa identidade como noiva de Cristo, a gente precisa entender que Deus ele não nos olha como uma noiva rebelde, ele nos olha como uma noiva perfeita, apesar do estado atual da igreja, né? Deus ele nos olha com amor, com compaixão, ele deseja que a gente se apaixone por ele, né? Como o nosso noivo. E para que a gente viva essa realidade, a gente precisa deixar que Jesus se revele a nós, a gente precisa de fato tentar buscar enxergar Jesus como ele é. Como cristãos, muitas das vezes o que é apresentado para a gente no meio da igreja é um sistema de regras, de doutrinas religiosas, né? E o nosso noivo acaba sendo a religião e não Jesus, sendo que de fato isso vai nos distanciar do que Deus quer realmente para nós e nós vamos enxergar Jesus com os olhos ofuscados, não vamos enxergar Jesus como ele é. Por isso que a gente precisa examinar as Escrituras e buscar conhecer Jesus através das Escrituras. A gente precisa buscar aprender o que a gente puder aprender sobre Jesus, lendo a Bíblia, meditando, mas também lendo livros, buscando ler bibliografias de homens e mulheres ali que de fato tiveram uma vida, um encontro real com Deus, buscando ler e ouvir testemunhos, buscando realmente encontrar Jesus, buscar a revelação de Deus sobre as verdades que estão na Bíblia. Não existe motivação maior para nos manter ali diante de Deus, buscando a face de Deus, do que entender o sentimento de Deus por nós, do que entender, conhecer o coração de Deus por nós, como que o coração dele, o que ele sente por nós, o que ele sente com relação à igreja e a gente individualmente enquanto filhos de Deus. Ainda falando sobre essa questão de identidade, o próprio Deus afirma que nós somos sacerdotes. Essa é a nossa identidade principal. Muitos de nós nos preocupamos com a nossa vocação aqui na Terra, com a nossa profissão, a nossa identidade secundária, né? Se a gente vai, até mesmo com relação ao nosso ministério, sendo que a gente foi chamado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Lá no céu já é assim que funciona. Os céus já são governados por adoração e intercessão dia e noite. Existe uma sala, a Bíblia fala isso, onde seres viventes adoram a Deus de dia e de noite. A gente deve assumir essa identidade agora, enquanto a gente está do lado de cada eternidade. Deus quer nos levar à intimidade com Ele através dessa oração, através da nossa prática de oração. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala em movimentos de oração intensos, e isso muda a nossa realidade a partir do momento que a gente entende que a oração ela pode mudar tudo, ela pode transformar cidades e nações inteiras, ela pode transformar relacionamentos, restaurar casamentos, ela pode ajudar a pessoas a serem salvas, né? Situações diversas acontecendo, e Deus nos convida para isso mesmo, para a gente provocar tudo isso em oração, para esse lugar de intercessão, onde a gente possa chorar pelas injustiças da terra, né, para um nível profundo de intimidade com Ele, sentir
aquilo que ele sente também. Tudo isso só se torna possível à medida que a gente passa tempo buscando conhecer o coração de Deus e nos esvaziando, né? À medida que isso acontece, a gente vai naturalmente se esvaziando das nossas petições egoístas, focadas em nós mesmos, focadas no nosso interesse, nos nossos sonhos, focadas em coisas materiais, né? Qualquer coisa, na verdade, que não seja eterna, acaba saindo da nossa agenda de oração, né? Isso passa a ser secundário, a gente passa a entender que isso vai ser uma consequência, vai ser acrescentado à medida que a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Bom, existem 3 premissas, né, que o autor do livro explica, que vão nos fazer, que vão nos motivar a permanecer diante da presença de Deus em oração. Essas premissas são a revelação da beleza de Deus, né, a fome de justiça e o desejo pela segunda vinda de Cristo. Com relação à revelação da beleza de Deus, mais uma vez eu vou citar aqui, né, o que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que existe no céu seres que ficam diante de Deus. Ali descreve o cenário, né? Apocalipse 4, versículo 3 a 8, descreve o cenário de adoração que acontece lá no céu de forma ininterrupta, né? A revelação da beleza de Deus nos tira do tédio espiritual, né? Então contemple a beleza de Deus, deixe que Deus te fascine, não pelo que Ele pode fazer na tua vida, mas por quem Ele é, pela característica dele. Com relação à fome de justiça, justiça é transformar situações erradas em certas, né? E quando a Bíblia fala em ter fome de justiça, não é a nossa justiça humana, que para Deus é como trapo imundo, é a justiça de Deus, né? Fome de justiça, então, é se indignar com a realidade triste que o mundo vive, é se indignar, é lembrar durante a sua oração, durante a minha oração, que existem milhares de crianças que ficam órfãos todos os dias, que vão dormir sem ter feito uma refeição básica. Existem mulheres que são violentadas, existem pessoas que são mortas, assassinadas, até mesmo cristãos que são perseguidos, né? Fome de justiça é orar clamando para que Deus venha intervir nessas situações, é lembrar de tudo isso, é clamar a Deus por justiça, não só pelo que acontece no Brasil, mas o que acontece no mundo. Esse é o chamado de Deus para que a gente se una a Ele em oração por essas causas também. E com relação à segunda vida de Cristo, lá em 2 Pedro 3,12, diz que a gente pode apressar a segunda vinda de Cristo, né? Isso está conectado diretamente ao movimento de oração e de adoração dos últimos dias, né? Estudando o livro de Apocalipse, a gente entende que por trás de todos os eventos aqui na Terra existe um movimento sacerdotal da igreja, existe um movimento de oração, de adoração provocando esses acontecimentos, né? Por isso é necessário que a gente seja consumido por esse desejo até que ele venha. O que é mais importante do que tudo é que, mais uma vez eu vou repetir, é que a gente gaste tempo buscando essa comunhão com Deus. Não adianta a gente viver fazendo votos, dizer que vai passar a orar, tentar criar disciplina para orar todos os dias de forma religiosa. Não adianta nada disso. O autor do livro cita o exemplo de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele cumpria a lei ou porque ele fazia tudo certinho, mas porque ele conhecia as emoções de Deus e buscava realmente essa intimidade, esse relacionamento com Deus, né? Pensa bem, Saul errou muito menos do que Davi, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então isso ensina pra gente que a gente deve realmente buscar a presença de Deus e não apenas a liturgia, a religiosidade, que muitos até praticam. Os fariseus faziam isso muito melhor do que a gente, né? Mas infelizmente acaba não gerando frutos diante de Deus, acaba sendo algo infrutífero. Ter um coração segundo o coração de Deus é uma coisa que não vem da noite para o dia, né? Mas existe uma forma muito eficaz de a gente buscar isso e acelerar esse processo, que é através da meditação bíblica. O mesmo Davi que eu acabei de citar, lá no Salmo 27, versículo 4, ele fala sobre isso. A gente pode entender um pouco do que Davi fazia para ter um coração segundo o coração de Deus. Ele fala ali, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, né? E ele fala ali sobre meditar no seu templo, né? Davi, ele deixa claro que ele quer contemplar a presença de Deus, mas que ele quer meditar no templo de Deus, meditar nas coisas de Deus, na lei do Senhor. E essa meditação, ela faz toda a diferença na vida de alguém que quer ser revelado sobre o coração de Deus. Então busque entender os sentimentos de Deus por você, dedique tempo examinando as Escrituras e buscando, mais uma vez eu vou repetir, encontrar Jesus ali nas Escrituras, conhecer esse homem, esse Jesus, esse que é o nosso pastor, né? Lembrando que o nosso nível de busca nessa vida determina como que a gente vai estar
na eternidade, né? O livro também ensina sobre a perspectiva correta que a gente deve ter com relação à batalha espiritual, né? Paulo era um homem que conhecia o coração de Deus e o plano de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus. Por isso ele orava muito pela igreja, principalmente para que a igreja tivesse os olhos espirituais abertos, para que a igreja pudesse enxergar a realidade espiritual, enxergar o que os nossos olhos naturais não enxergam. A verdade é que o diabo, ele não luta contra Deus. Deus poderia esmagar o diabo facilmente. O diabo luta contra a igreja, né? E é justamente isso que a gente precisa entender, porque a gente precisa saber que, apesar de toda oposição, toda frente que existe no mundo espiritual em relação à igreja, essa resistência maligna não é nada se for comparada à nossa posição em Cristo. Se a gente não enxergar isso, fica realmente difícil a gente se posicionar de forma correta nessa batalha espiritual. É claro que existem problemas no mundo que só vão ser resolvidos na segunda volta de Jesus, mas mesmo assim a Bíblia em momento algum nos diz que a gente deve se conformar com isso. Ao contrário, a gente não deve aceitar isso e transformar esse mundo através da oração. A Bíblia diz que a gente tem também o poder de autorizar e desautorizar o próprio poder de Deus aqui na Terra. A gente tem o poder de ligar e desligar tudo isso em parceria com o próprio Deus, com o coração de Deus, em parceria a Ele com oração. E aí vem a parte do livro que mais me tocou. Eu quero chamar a tua atenção para esse trecho específico. O livro ele fala que uma pessoa dentro do quarto ali, de joelho, orando, é mais influente do que qualquer homem nessa terra, é mais influente do que o presidente dos Estados Unidos. Pensa comigo, uma senhora de 80 anos orando, ela tem mais poder do que os líderes do G20, por exemplo, do que os líderes do mundo, porque essa pessoa ela está em contato direto com o Rei do Universo, com o Deus Todo-Poderoso. Então entenda isso e se posicione dessa forma diante de Deus, né, sabendo que você tem autoridade, se você recebeu Jesus na tua vida, né, para poder falar com Ele, como um filho fala com o Pai. Por isso que a gente, quando clama, venha o teu reino, a gente está diretamente combatendo as injustiças desse mundo. A gente está diretamente combatendo ali o tráfico humano, diretamente combatendo a pedofilia, diretamente combatendo essas leis absurdas, essa cultura hipersexualizada. Tudo isso é influenciado pelo diabo. A nossa guerra é contra principados e potestades, não é contra carne nem sangue. E a gente precisa decidir quem a gente quer ser. Um crente bonitinho, né, de domingo à noite, ou alguém que vai mudar a história em parceria com Deus através da oração. O que muitos não entendem é que intercessão significa concordar com as promessas de Deus. Então exerça a oração coletiva, ore com outros irmãos, ore no plural, né, usando termos ali no plural, nós estamos aqui de fato para que a gente venha também tomar posse disso tudo coletivamente enquanto igreja, né? Bom, existem várias atribuições a nós como igreja, mas Jesus ele reforça a nossa atribuição da oração, porque essa é a identidade que Deus quer para nós. A oração é realmente o meio através do qual a gente cultiva esse relacionamento com Deus, né? Os seres viventes que adoram a Deus dia e noite lá no céu, eles não fazem isso porque receberam uma cura ou um presente de Deus. Eles fazem isso porque eles contemplam algo que nós precisamos buscar contemplar, que é, como eu já falei, a beleza da majestade de Deus, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu e você somos frutos da oração de pessoas do passado que a gente sequer conheceu. Então isso ensina para a gente também que a oração ela é um trabalho de parceria com Deus que toca a eternidade, que toca gerações. Então a gente pode hoje orar por alguém, né, e essa pessoa gerar outras pessoas, outros filhos e filhas que vão ali por causa dele conhecer a palavra. Daqui a 100, 200 anos a gente pode ter pessoas que vão estar movendo essa terra segundo o coração de Deus, porque hoje eu e você oramos por alguém, né? E aí daqui a anos essa oração pode gerar, está gerando efeito ainda. Quem vai nos recompensar por isso é o próprio Deus que vai nos recompensar. O galardão vem dele, né? Bom, a oração libera até mesmo anjos para ministrar pessoas que a gente sequer conhece. Existem histórias no livro, né? O livro cita que existem muçulmanos que têm sonhos
ou têm experiências espirituais, que não conhecem nenhum cristão, mas por conta dessas experiências, eles vão procurar algum cristão, né, para poder explicar para eles aquilo que está acontecendo, e essas pessoas vão lá e apresentam Jesus, o evangelho do reino, né, e essas pessoas, esses muçulmanos acabam se convertendo a Jesus por conta de pessoas que oraram, né, de forma específica do outro lado do planeta. Então a oração tem esse poder, tem essa possibilidade. A gente pode fazer muito mais do que a gente imagina. Então é fundamental que, além de buscar a revelação sobre isso tudo que o livro fala, a gente tenha uma vida diária de oração. E eu não canso de ser repetitivo. A vida diária, a intimidade com Deus, ou a sós com Deus, precisa existir na vida do discípulo de Jesus. Uma coisa que o livro ensina de forma bastante clara é que Deus não faz nada nessa terra a não ser por meio da igreja. Ele escolheu ser assim, ele escolheu participar da igreja em tudo que ele faz ou desfaz nessa terra, né? Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará coisa alguma nessa terra sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Deus, ele escolheu você para agir em parceria com ele através da oração. Por isso a importância da gente orar segundo o coração de Deus, ou seja, orar pedindo para que Deus faça aquilo que ele já quer fazer. E aí surge uma pergunta: como saber o que está no coração de Deus? Não tem jeito, é só através da comunhão e da intimidade com Deus. Mais uma vez eu falo, né? Uma coisa que é muito mal compreendida no meio da igreja é sobre a disciplina, sobre o hábito de ter um devocional, né? Muitos acham que a disciplina não é algo necessário, mas a verdade é que deve existir sim a disciplina na nossa vida, né? A gente precisa se esforçar sim para ler e orar diariamente e para jejuar também. Deus não é contra o esforço. Deus é contra a sensação de merecimento pelo esforço. Isso sim é reprovável diante de Deus. O que a gente não pode é achar que pelo fato de orar mais, ou de ler mais, ou de jejuar mais, a gente mereça mais do que alguém. Porque não tem nada que a gente faça ou possa deixar de fazer para merecer o favor de Deus. A gente só ora e tem comunhão com Deus porque alguém morreu numa cruz por nós, que é Jesus, derramou o sangue dele por nós. Agora, por outro lado, a gente também não pode achar que porque Jesus morreu na cruz por nós, a gente não precisa se esforçar e não precisa fazer mais nada. Não é verdade, né? A palavra disciplina vem de discípulo, ou seja, não existe discípulo que não seja disciplinado, né? Existe um custo, uma entrega, e quem escolhe isso somos nós, não Deus. Jesus foi o maior exemplo de disciplina, a maior inspiração de disciplina que nós temos, né? Ele veio como homem para nos ensinar a ter uma vida de busca de oração, uma vida disciplinada. Ele se retirava para orar. E eu garanto a você que Jesus era muito mais ocupado do que eu e do que você também. Ele era muito mais procurado e requisitado do que qualquer pastor, do que qualquer líder que a gente possa imaginar. Mas ele priorizava a vida de intimidade com o Pai, porque ele sabia da importância disso. A gente pode até falar que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para ler livros, né? Mas o autor do livro, né, ele dá o testemunho pessoal dele e eu confirmo esse testemunho na minha vida, que não existe falta de tempo, o que existe é a falta de prioridade, né? Você quer saber quem você realmente é, quer saber onde está o teu coração? Preste atenção no que você tem gasto mais o seu tempo. Onde você tem gastado o seu tempo, onde você gasta os seus recursos, o seu dinheiro, o seu esforço. É nessas coisas que está o teu coração, porque Jesus falou que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se você gasta muito tempo em rede social, é ali que está o teu coração. Se você gasta muito tempo no teu trabalho secular, por mais que seja legítimo, é ali que está o teu coração. Mas, volto a falar, nossa identidade primária é gastar tempo diante de Deus, é ministrar e adorar a Deus através de Jesus Cristo, através da oração, né? O convite para nós é sempre o mesmo: gaste tempo aos pés do Senhor. Você quer mais um exemplo? João Batista, ele gastou 20 anos no deserto para ministrar durante 6 meses. Com a gente é o contrário, a gente quer passar 6 meses no deserto para ministrar durante 20 anos, né? Então a gente precisa lutar contra essa mentalidade imediatista, essa mentalidade que não valoriza um relacionamento com Deus. Entenda que nós precisamos sim de disciplina e precisamos de uma agenda, precisamos de uma organização pessoal que tenha a oração e o momento a sós com Deus como prioridade. A nossa vida, o nosso dia precisa girar em torno disso. No meu caso é pela manhã, né? Ou em outros casos pode ser à noite, pode ser durante o dia ou mesmo de madrugada, não importa. O fato é que a gente precisa de um momento onde a gente se desligue de todo o resto e foque a nossa atenção, a nossa mente
eleve os nossos pensamentos a Deus ali, que é ali que Deus vai ministrar, que é ali que Deus vai nos transformar, vai nos comunicar o que Ele quer para a nossa vida. Ali a gente vai ter realmente a mudança de vida e vai criando e aprofundando essa intimidade com o Pai. O autor do livro, ele diz que já chegou a orar com a cabeça embaixo da torneira, com água gelada, para não dormir, né? Eu nunca cheguei nesse extremo, mas o fato é que cada um precisa pagar o seu preço, né? E avalia na tua vida como que você pode fazer isso. Com certeza Deus ele tem um desejo de ter essa intimidade contigo, né? Envolva também outros irmãos, incentive pessoas e receba o incentivo delas também. A gente precisa criar essa cultura individualmente e também como igreja. Uma outra dica prática também é você ter tópicos que te ajudem a desenvolver uma oração, que você possa mencionar na sua oração e também orar a própria Bíblia, orar versículos ali, né, tomando posse desses versículos para a tua vida, né? Além disso, não deixe de meditar no que você está lendo, porque é nessa meditação que Deus vai transformar, que Deus vai falar contigo, né? Bom, esses foram os principais ensinamentos que eu extraí do livro Cultura de Oração. Eu te incentivo, né, a não se conformar com o que você ouviu de mim, que você leia o livro, busca aí no Google, em algum lugar. Você provavelmente vai encontrar esse livro para você adquirir. Mas mais do que isso, o meu desejo para você é que a sua vida de oração ela aumente, né, a cada dia em intensidade, quantidade e qualidade. Não é só o meu desejo, é o desejo do coração de Deus também para a tua vida, para a nossa vida como igreja, que a gente possa realmente ser a igreja que Deus quer que a gente seja, para que a gente não só agrade o coração do Pai, mas faça diferença na nossa realidade, tá? Bom, e se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a dar o like nesse vídeo, ajudando esse conteúdo a ser compartilhado, chegar a mais pessoas. E também, se você acha que esse conteúdo pode abençoar a vida de alguém, compartilha com ele, compartilha com ela. A ideia é que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e que a gente venha aí crescer em oração, em intimidade com Deus, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.